Boa noite, irmãos. Gostaria de saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 10. Versículo 8. Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 8. Diz assim a palavra do nosso Deus: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Amém. Irmãos, louvado seja Deus por mais uma noite que nós estamos aqui, para poder adorar o Senhor na beleza da sua santidade. E como cada um, Paulo Afonso sabe, né, o calor começou. E hoje foi um dia muito quente. E desde as 6 horas que eu estou com uma leve dor de cabeça. Mas estamos aí. De graças recebesse, de graça dai. E nós estamos aqui numa série de pregações, desde domingo, início do domingo passado, onde nós estamos falando daquilo que foi o fundamento, os pilares da Reforma Protestante, o chamado 5 somentes da Reforma Protestante. E desde domingo passado, tanto à noite quanto de manhã na EBD, nós estamos trabalhando sobre esses 5, a respeito desses 5 somente. E hoje à noite fiquei encarregado de falar com vocês a respeito da graça de Deus, somente a graça de Deus. E a maneira que eu escolhi para fazer isso com vocês hoje à noite, primeiro, definindo para vocês o que é graça. Graça é o oposto de mérito. Graça é favor imerecido. Graça é favor que Deus nos concede, dos quais nós não merecemos. Então, as bênçãos que nós recebemos de Deus, nós não fazemos, nós não buscamos, nós não merecemos tais bênçãos. Essas bênçãos não acontecem porque fazemos ou deixamos de fazer alguma coisa. Na realidade, tanto a salvação quanto as bênçãos materiais que Deus nos concede simplesmente porque Ele decidiu assim nos abençoar. É uma escolha divina, é uma ação absolutamente autodeterminada por Deus. Não há nada externo a Deus que motive Deus, que coaja Deus, que constranja Deus a nos abençoar. Se Ele nos abençoa, se Ele nos salva, é porque Ele assim o quis. Qual é o nome disso? Isso é graça, favor de Deus, uma ação gratuita de Deus ao Deus conceder bênçãos materiais, espirituais e até mesmo eternas a pecadores culpados, dos quais não merecem. Então, geralmente a definição que a gente vai ver de graça é isso, que você não participa. A graça não é comprada, a graça não é trabalhada, a graça não está respaldada nos méritos que nós fazemos, e sim em uma ação, escolha, decisão divina. Essa é a definição geralmente que se dá em graça. E hoje à noite eu gostaria de falar da graça de Deus, seguindo aí para vocês 3 verdades importantes a respeito da graça de Deus. A primeira é que a graça de Deus, ela se manifestou na história. Isso eu acho fantástico. Antes de a graça de Deus ela se manifestar na história, antes de Deus manifestar a sua graça, vamos assim dizer, na história criada, essa graça de Deus ela foi planejada na eternidade. Porque a graça de Deus é uma qualidade divina. A graça de Deus é uma perfeição moral de Deus. A graça de Deus faz parte da característica da sua personalidade. A graça de Deus é um atributo, é uma qualidade que Deus tem. Então, por a graça de Deus ser um atributo,
a graça de Deus, antes de se manifestar na história, ela é eterna. Olha que coisa maravilhosa. Então, antes de Deus criar todo esse mundo que nós estamos vendo aqui, todo esse universo, tudo que a gente vê aqui com os nossos olhos, desde as plantas, animais, seres humanos, toda a criação de Deus, ela acontece e ela surge por nada mais, nada menos, por um ato de graça. Como diz Paulo, que Deus não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa ele precisasse. Então Deus criou o universo porque Ele quis. Ele não precisava de você. Na realidade, Deus não precisa de coisa alguma e nem é servida por mãos humanas. Deus sempre existiu. Como diz a palavra do Senhor, antes de tudo ser formado, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. E esse Deus decidiu criar, não porque Ele precisasse, não porque Ele estava carente, decidiu porque assim o quis. Então a criação de Deus nada mais é do que uma manifestação da graça de Deus. Então o que eu estou querendo dizer, meu irmão? O que eu estou querendo dizer é que antes de Deus dizer haja luz, Ele já havia dito haja cruz. A graça não é um produto que surge após a queda do homem, como se Deus estivesse tentando consertar o erro humano. Nada disso. Tudo que você vê aqui só existe por causa da graça de Deus. E a forma como essa graça de Deus se manifesta na história é fantástica. Desde as páginas do Antigo Testamento a gente já vê a graça de Deus. Nós vemos Deus escolhendo Abraão. Nós vemos Deus de uma forma generosa, perdoando o pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Nós vemos Deus fazendo aliança com Noé. Nós vemos a graça de Deus se manifestando página após página, vamos dizer assim, nas páginas do Antigo Testamento. Mas é quando chega Jesus, o Verbo encarnado, o Deus de toda graça, Ele vem a esse mundo e o Verbo se faz carne. E no dizer do Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 17, a lei nos foi dada por Moisés, mas a graça vem por Jesus Cristo. E é a partir de Jesus de Nazaré que nós temos uma visão mais clara, mais correta, mais linda e mais perfeita do que é a graça de Deus. Embora a graça de Deus seja eterna, embora a graça de Deus já tenha se manifestado no Antigo Testamento, é a partir de Jesus que a gente consegue ver, porque a gente consegue perceber a graça de Deus de uma forma que ela nunca foi percebida. Eu não sei se vocês já notaram, irmãos, mas o Senhor Jesus, aquele que é a encarnação da graça, quando Ele proclamou o Evangelho, Ele falava da graça sem mencionar a palavra graça. Você já viu isso? Só você ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus foi um ardoroso pregador da graça, mas Ele nunca mencionou a palavra graça. Mas as pessoas que conviveram com Ele, viram nele e sentiram dele a graça de Deus. Jesus abraçou aqueles a quem ninguém queria abraçar. Jesus levou a mensagem de Deus, da sua graça, para pessoas que ninguém queria levar, desde samaritanos, até mesmo para pessoas que eram consideradas como publicanos, gentios, e até mesmo as mulheres, no tempo de Jesus, não tinham o privilégio de ouvir a palavra de Deus, porque naquela época os judeus acreditavam que a mulher não tinha alma. Então Jesus, irmãos, Ele manifestou a graça de Deus de uma forma que ninguém jamais vai se manifestar, abraçando, acolhendo e agindo com pessoas a quem aquela sociedade jamais acolheria, abraçaria ou até mesmo levaria a palavra de Deus. É em Jesus que essa graça
se torna perceptível. Aí Jesus escolhe os apóstolos, aí desses apóstolos vem um após a escolha de Jesus, do qual ele mesmo diz que foi chamado como fora do tempo, o apóstolo Paulo. E é o apóstolo Paulo que foi chamado de o apóstolo da graça. Foi aquele que mais explicou, falou, escreveu, sistematizou, proclamou a graça. Onde Paulo pisava os seus pés nas suas chamadas viagens missionárias, ele era expulso das cidades. As pessoas, os comércios que giravam em torno de ídolos e de templos caíam, se desfaziam. As pessoas chamavam Paulo de peste. E por quê? Qual era a mensagem que Paulo pregava? Somente a graça de Deus. E o que significa isso? Que onde Paulo passava, ele dizia que a salvação e as bênçãos que nós recebemos, nós não fazemos nada para merecer. Não é algo que nós buscamos. É uma ação que Deus nos dá, porque Ele simplesmente quer nos dar por meio do seu Filho. E quando a gente lê, irmãos, a Epístola aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 8, você vai ver que muito cedo no cristianismo primitivo, essa doutrina da graça de Deus, somente a graça de Deus, ela já foi, vamos dizer assim, pervertida, ela já foi manchada. Veja o que é que Paulo diz, capítulo 1, eu vou pegar o versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, irmãos, a doutrina da maravilhosa graça de Deus, já nos dias apostólicos, ela já foi mal interpretada. Mesmo com Paulo vivo, havia pessoas já que distorciam a graça de Deus. Diziam que a salvação e as bênçãos que nós recebemos não é, vamos dizer assim, uma obra somente de Deus. Não. O homem tem que fazer alguma coisa. O homem tem que obedecer. O homem tem que agir, para poder Deus também agir. Então, irmãos, durante a história do cristianismo, até mesmo após a morte dos apóstolos, nos chamados 300 anos da igreja cristã, o que se estabeleceu no cristianismo foi um chamado sinergismo. Havia aí, vamos dizer assim, ensinos após ensinos sendo proclamados por alguns pais da igreja, que dizia que Deus só iria te abençoar se você fizesse a sua parte. Que para você ser salvo, você teria que fazer alguma coisa. E isso durou aí durante 300 anos da história do cristianismo, onde a doutrina da graça ela foi pervertida e as pessoas começaram agora a ensinar que o homem e Deus tem que fazer alguma coisa, tanto para receber a salvação, como também para poder ser abençoado por Deus. Até que surge no cenário um certo Pelágio, vindo da Bretanha, hoje chamada Inglaterra. O homem que ensinava fortemente que nós não precisamos da graça de Deus. E a razão é simples, que se Deus lhe deu um mandamento, é porque você tem condição de obedecer. Deus não seria injusto em mandar você fazer uma coisa da qual você não tem condição. Então, se Deus lhe mandou você fazer alguma coisa, é porque você pode. E você pode fazer sem o auxílio, sem a assistência da graça de Deus. Quem se levanta para poder contender contra esse monge pelagiano foi um outro monge, chamado Agostinho de Hipona, onde ele diz que não, que a graça de Deus, ela não é uma cooperação entre o homem e Deus, não é um sinergismo. Na realidade, a graça de Deus é uma obra única, onde somente uma pessoa trabalha, e o nome dessa pessoa se chama Deus. E isso durou, irmãos, até chegar à Reforma Protestante. Na realidade,
o somente a graça, o sola graça, nada mais é do que uma reforma, ou então um retorno ao ensino de Jesus, dos apóstolos, e fundamentados e sistematizados por Paulo, e também defendido por Santo Agostinho. O que os reformadores fizeram foi apenas protestar contra os ensinos que estavam sendo proclamados em seus dias, de que o homem ele deve fazer alguma coisa para ser salvo e para receber a bênção de Deus. E é assim que a graça de Deus ela se manifestou na história. Começa lá na eternidade, uma graça planejada por Deus, lá na eternidade, se manifesta na pessoa do Senhor Jesus Cristo, é fundamentada e sistematizada pelos apóstolos e exclusivamente Paulo, defendida por Agostinho e relembrada pelos reformadores como sendo um dos pilares sustentáveis, vamos dizer assim, da reforma protestante. E é dessa forma que ela se manifesta na história. Precisamos voltar a proclamar e a ensinar a graça de Deus na história. E por que precisamos fazer isso? Por causa do segundo ponto da minha mensagem, onde eu quero que aí vocês entendam. E o segundo ponto significa o local no qual nós estamos reunidos. A sociedade da qual nós estamos inseridos, irmãos, é uma sociedade que desconhece a graça de Deus. As famílias hoje não conhecem a graça de Deus. O mundo não funciona com base, ou alimentado, ou pensando, ou enraizada em cima da graça de Deus. E isso é muito fácil de provar. É só você ver já dentro de casa a forma como os pais educam seus filhos. Geralmente a gente vê uma mãe ou um pai lidando com um filho que é traquino, e geralmente a gente vê tal mãe e tal pai dizendo: meu filho, é o seguinte, se você não se comportar, Deus não vai gostar de você, porque Deus só gosta de gente comportada. Já ouviu isso? O que é isso? Isso é um ensino que fere a graça. Os pais não ensinam os filhos com base na graça. O mercado de trabalho também não funciona por base na graça. E não funciona mesmo. O mercado de trabalho é um lugar onde as pessoas que vão arrumar trabalho são aquelas que são as mais qualificadas, são as mais preparadas. Hoje nós temos que esquentar a carteira. Hoje nós temos que preparar currículos, e muitas vezes nós preparamos currículos e dizemos que temos profissões das quais nós nunca aprendemos. Tudo isso porque o mercado de trabalho assim exige. As pessoas hoje, para poder trabalhar, elas não trabalham, nenhuma firma, nenhum patrão, nem mesmo eu, vai contratar alguém com base na graça de Deus. Ou vai? Não vai. O mundo que nós estamos inseridos, irmãos, é um mundo onde semana após semana nós somos bombardeados e ensinados que nós temos que fazer alguma coisa. Nós hoje, irmãos, fomos ensinados até o ponto que as nossas escolhas, a nossa identidade, o nosso senso de analisar a vida é mais ou menos assim. Tem gente que merece, tem gente que não merece. Tem gente que é boa, tem gente que não é boa. O mundo hoje é assim. Esse tem valor, aquele não tem valor. E nós construímos uma sociedade, e a sociedade da qual nós construímos é essa sociedade que nós vemos. Uma sociedade que não respira a graça de Deus. As pessoas não trabalham a graça de Deus. Nós sempre procuramos as pessoas e medimos as pessoas por aquilo que elas valem, por aquilo que elas são, por aquilo que elas nos proporcionam. É assim que o mundo é. Essa é a sociedade na qual nós estamos inseridos. Você tem valor, você não tem valor. O universo, a sociedade na qual nós estamos inseridos, desconhece a graça de Deus. É por isso que semana após semana nós vamos para a igreja, sentamos e precisamos ouvir qual é o ensinamento da graça de Deus. Porque todo dia
nós desaprendemos de segunda a sábado o que a gente não precisa da graça de Deus. Que a gente não precisa da graça de Deus. Que nós podemos por nós mesmos construir um mundo melhor. Que nós podemos por nós mesmos, se a gente quiser, fazer com que as coisas sejam melhores. E por quê? Porque é isso que se ensina aí fora. O universo e a sociedade na qual nós vivemos é um mundo que está destituído, vamos dizer assim, da graça de Deus. E qual é a lição, irmãos, que nós tiramos de tudo que foi falado aqui nesta noite? Qual a importância da graça de Deus? Qual a importância de entendermos que a salvação e a bênção que Deus nos concede é pela graça? É simples. Veja lá em Deuteronômio. Eu vou ler aqui na tradução, nova versão transformadora. Deuteronômio capítulo 8. A partir do versículo 11. Tenham cuidado para que em meio à fartura não se esqueça do Senhor seu Deus e desobedeça aos mandamentos, estatutos e decretos que hoje lhe dou. Quando ficarem satisfeitos e forem prósperos, quando tiverem construído belas casas onde morar, e quando seus rebanhos tiverem se tornado numerosos, e sua prata e seu ouro tiverem se multiplicado, junto com todos os seus bens, olha o que Moisés diz: tenham cuidado, não se tornem orgulhosos, e não se esqueça do Senhor seu Deus, que os libertou da escravidão na terra do Egito. Ele os guiou pelo deserto imenso e assustador, cheio de serpentes venenosas e escorpiões, uma terra quente e seca, e ele lhes deu água da rocha, sustentou-os no deserto com maná, alimento que seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, e para o seu próprio bem. Fez tudo isso para que você jamais viesse a pensar, para que você jamais viesse a pensar, conquistei toda essa riqueza com minha própria força e capacidade. Por que a gente precisa da doutrina da graça de Deus? Simples. Porque a doutrina da graça de Deus é o ensino que nos ensina todo dia, domingo após domingo, que nós estamos aqui de favor. Que a saúde que você tem é um favor que Deus lhe deu. Que o dinheiro que você possui foi um favor que Deus lhe deu. Que a casa própria que você tem é um favor que Deus lhe deu. Que os filhos que você tem é um favor que Deus lhe deu. Que tudo que você tem não foi porque você conquistou. Olha que coisa. Você passa a semana inteira sendo bombardeado, conversando com amigos, assistindo televisão que ensina o contrário disso que eu estou lhe falando. Que a comida que botou na minha casa não foi Deus que botou a comida na minha casa, fui eu. Que se eu não sair para trabalhar, Deus não bota a comida na minha casa. Que as coisas só vão acontecer se eu agir, se eu fizer. Aí vem Moisés e diz: cuidado, porque tudo que você tem, você só tem por causa da graça de Deus. A saúde que você tem, foi Deus que lhe deu. A disposição que você tem para trabalhar, você já se perguntou porque tem gente que tem disposição para trabalhar e tem gente que não tem disposição para trabalhar? É a graça de Deus. Tem gente que foi agraciado com disposição para trabalhar, tem gente que não foi. Tem gente que tem saúde perfeita, corpos perfeitos, e foi Deus que deu. Cuidado,
que acham que conquistaram as coisas porque são mais inteligentes do que as outras, porque fizeram mais do que as outras, porque tinha um amigo lá dentro da Chess. Eu entrei na Chess porque eu tenho um amigo lá na Chess que fez alguma coisa por mim e é a ele que eu devo. Cuidado, que não foi seu amigo que botou você na Chess, foi Deus. As coisas que nós temos, irmãos, e que nós conquistamos, não vêm por merecimento próprio. Qual é o nome disso, Márcio? Graça. Tudo que nós somos, a salvação, e tudo que nós temos, nos é dado pela graça de Deus. E isso é extremamente escandaloso. E por que escandaloso? É com 8 anos eu já tinha aprendido logo cedo. Ouvi os mais velhos chegar para mim e dizer: Márcio, quem tem vergonha da cara não vive de favor. Eu ouvi isso também. 8 aninhos. Márcio, não existe almoço de graça. Se a esmola é demais, existe até piada para poder dizer que tudo que você tem não foi Deus que te deu, foi por mérito e esforço seu. E o que tem de crente acreditando nisso, irmãos, é uma grandeza. É uma grandeza. É por isso que domingo após domingo você tem que vir para cá para poder ser, vamos dizer assim, desintoxicado desse veneno, desse nojo que você vê na televisão, que você conversa com seus amigos e que você lê em livros de autoajuda que não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho é que tudo que nós somos e que nós temos é nos concedido por graça, favor imerecido. Você não merece o marido que você tem, você não merece a família que você tem, você não merece a saúde que você tem. Na realidade, você nem merece a vida que você tem. Isso é graça. E é por isso que ela é extravagante. Ela é uma ofensa ao ser humano. A graça somente. Devemos voltar a ensinar isso. Porque a partir do momento em que os cristãos começam a acreditar e achar que as coisas que eles têm e aquilo que eles são e têm, porque são mais inteligentes, mais sábios, mais espertos do que os outros, isso significa que eles começaram no Espírito, como diz Paulo, e agora estão se aperfeiçoando na carne. A salvação é dom de Deus. A saúde também é dom de Deus. O emprego que você tem também é dom de Deus. A casa própria que você tem também é dom de Deus. Até o aluguel que você paga também é dom de Deus. Tudo que nós temos é graça, favor imerecido. E isso é algo que você só aprende na igreja. Porque a graça é um ensino cristão. Nenhuma outra religião prega a graça. O budismo não prega a graça. O budismo diz que você tem que fazer alguma coisa. O islamismo também não prega a graça. O islamismo diz que você tem que fazer alguma coisa. Todas as outras religiões ensinam que você tem que fazer alguma coisa, ou para ser salvo, ou para receber a bênção. Só o cristianismo bíblico e puro ensina que não. Já foi feito, está consumado. De maneira que se você for entrar no céu hoje, você entra baseado nos méritos de Cristo Jesus, e que você recebe como dom gratuito de Deus
sendo dado a você pela graça somente, por meio da fé somente. Isso é graça. E domingo após domingo, vocês vêm para cá, assentam-se nessas poltronas para ouvir a nova aliança. E as bases da nova aliança é que nós somos herdeiros de um Deus que não pode morrer, co-herdeiros de Cristo Jesus. Sentamos e ouvimos, domingo após domingo, que tudo que nós temos, tudo que nós somos, é dom de Deus. É dom de Deus. Não caia na bobagem de achar que você é mais inteligente. Não caia nessa bobagem de achar que você é mais esperto. Não caia na bobagem de pensar que você está vendo coisa que ninguém está vendo. Isso é o caminho das obras. Se é pela graça, não é pelas obras. Do contrário, a graça deixa de ser graça. Não é graça, mas obra. Tipo, Deus fez a parte dele e você tem que fazer a sua. Não, isso aí não é graça. Isso é uma graça que deixou de ser graça. Começou na graça, aperfeiçoou-se nas obras. A graça é no começo, é no meio e é no fim. Porque Deus é um Deus de graça e que não divide a sua glória com ninguém. Pela graça sois salvos. Pela graça sois abençoados. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Deus nos abençoe. Amém.